advertir aos irmãos que jamais a lei pode aperfeiçoar coisa alguma. Tanto que ele fala aqui, ó, quer ver, irmão? Gálatas capítulo 1, ó, e o versículo 6 e até o 9. Olha que a advertência que Paulo fala aqui, ó. Ele diz assim: admira que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça. Ó, o Senhor vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, eles passaram muito depressa da graça de Cristo para outro evangelho. Agora olha o que Paulo fala aqui, ó. O qual não é outro. A lei não é outro evangelho. Não é outro evangelho. Senão algum que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Maldito. E depois ele reporta de novo: assim como já dissemos e agora repetimos, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. E o que o povo judeu, as igrejas da Galácia estavam recebendo? Se você examinar todo o livro de Gálatas, estavam recebendo itens da lei. Itens da lei, entendeu? Então Paulo disse, mesmo que seja um anjo que venha vos pregar, ou nós, isso é uma maldição. Outro evangelho é uma maldição. E o evangelho que Paulo fala aqui, ó, capítulo 3, aqui, ó, quer ver, irmão? Ó. Capítulo 3 e o versículo 2. Paulo falou assim: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui Paulo está advertindo esses irmãos. As igrejas da Galácia. Não é só uma igreja. As igrejas da Galácia. A gente tem que estar bem claro nesse assunto. Porque toda a região na época foi contaminada com os dispersos de Jerusalém. E não só os dispersos de Jerusalém, o que tem boa parcela de culpa nisso tudo foi Tiago. Nós não chegamos a ler todo o capítulo de Atos 15, quando ele disse assim: tá bom, então não vamos mais incomodar o gentil, mas eu vou dar o meu parecer. Daí ele deu o parecer dele, é só ler o capítulo todo. Vamos acrescentar aqui 4 itens da lei para os gentios. Então tá, não precisa mais do que isso. Mas esses 4 itens foi um grande problema na época, como é um grande problema até os dias atuais. Você encontra irmãos hoje aí não comendo certas coisas porque o Tiago falou. E o próprio Senhor Jesus falou: nada que entra no homem contamina o homem. Porque o que entra no homem vai para o ventre e é jogado fora. O que contamina o homem é o que sai da boca para fora. Isso contamina o homem. Porque a nossa boca fala que o coração está cheio. Paulo fala no livro de Coríntios também: nada você ganha se come, nada você perde se não come. Porque não é a comida que nos recomendará a Deus. Chegar diante do Senhor naquele dia, eu vou dizer: pô, Senhor, mas eu não comi tal coisa. Pô, o Senhor vai dizer: porque não quis, né? Estava ali para comer. Entendeu? Então tudo isso são pequenas coisas, mas que te tiram da realidade, te tiram de Cristo, te tiram do Senhor. E o teu servir passa a ser esses itens que não é Cristo. Você perdeu essa essência, essa união orgânica de viver por meio de Cristo, com Cristo e para Cristo, e passa a observar alguns itens, e isso formou a tua religião. E quando o Senhor voltar, nós estamos na mesma condição, cascudo como recém fomos convertidos. Porque quando nós recebemos o Senhor, nós temos que passar por um processo ao chegar à estatura, à varonalidade, à perfeição, à medida e à plenitude de Cristo. Então nós precisamos crescer e amadurecer. Nossa vida espiritual se ganha e se desenvolve a nossa salvação. Mas essas coisas que entram sorrateiramente no meio do povo de Deus têm impedido o avanço. Por isso que, às vezes, nós temos o mesmo sabor de quando nós éramos incrédulos. Pouca mudança houve, porque estamos vivendo ainda muito de acordo com a lei. Aqui, quando Paulo fala para os Gálatas, ele diz assim: eu quero apenas saber isso de vós. Ele diz: eu quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É óbvio, né, que não é pelas obras da lei. Né, Senhor Jesus? Que é pela pregação da fé. Pregação da fé como? O Evangelho.
o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu por nós, que foi entregue pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação, o Cristo que é a nossa vida, entendeu? Nós não recebemos isso por obras da lei, mas obras da lei ela não atinge só o que a lei mandava. Hoje qualquer coisa, né, nós falamos aqui no começo, que a gente pré-estabelece é uma lei, irmão. É uma regra que eu estabeleço e eu acho que isso vai me fazer justo diante de Deus. Então muitas vezes até fecho o olho para certas coisas. Não adianta, irmão. Quanto mais nós tentarmos vencermos o mundo e o pecado, mais derrotado por ele nós somos. Porque a nossa luta contra o pecado e a morte não pode ser as armas carnais, mas sim aquelas que são poderosas em Deus. Nós temos que estar em Deus, nós precisamos estar unidos ao Senhor e deixar que Ele vença por nós. Entendeu? Então quando Paulo fala aqui, né? Paulo fala assim, ó, no versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado, ó, no Espírito, no versículo 3:3 de Gálatas, ele fala assim, ó: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Observar a lei só aperfeiçoa a nossa carne. O que o Senhor falou em Romanos, por meio de Paulo 8? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas às vezes nós achamos que estar na carne é estar jogado no mundão. Estar na carne, irmão, é observar a lei. Estar na carne é fazer as coisas certas e deixar Cristo de lado. Isso aperfeiçoa a nossa carne. Cada vez mais forte fica a nossa carne. E mais nós estamos deixando Cristo de lado, menos nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Menos nós estamos sendo transformados e conformados. Entendeu? Então essas coisas são muito sutis, irmão. Se a gente não tiver uma percepção, nós vamos ver quão enganados nós somos. Porque substituímos Cristo por qualquer coisa, qualquer balela, qualquer coisa que nos apresenta e que nós achamos que é bom, nós tomamos e o Senhor fica onde nisso? Nós só temos um Senhor, que é Cristo. O que o Senhor falou lá em Zacarias quando ele voltar? Lá em Zacarias, quando o Senhor voltar, olha bem aqui, irmãos, ó, Zacarias 14. Olha aqui, ó. Quando o Senhor voltar. Porque nossa meta é isso, a volta do Senhor. Né? Zacarias 14, o Senhor fala assim, ó. Zacarias 14, 9. Fala assim, ó. Ora, não, 14, 9. Diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Isso aqui é a profecia de Apocalipse 11, 15. Que ao soar da sétima trombeta, o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, pelos séculos dos séculos. E naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Mas para nós não pode ser apenas naquele dia. Para nós tem que ser hoje. O Senhor Jesus falou em João 15. O que o Senhor falou lá? Sem mim? Não, nós achamos que podemos, né? Nós achamos que podemos. Mas, e olha aqui o que o Senhor falou. 2,16 de Gálatas, por favor, irmão. 2,16 de Gálatas. 2,16 de Gálatas. Sabendo, contudo, 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está aí, né? Não é a palavra de Deus que fala, né? Ninguém será justificado por obras da lei, né? E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém. Quando ele fala ninguém, irmão, jamais o homem vai se tornar justo por fazer, mas sim por receber Deus. E deixar Deus viver
por meio dele. Gálatas, o próprio Gálatas aqui, ó, se você ler um pouquinho para baixo, 19 e o 20 e o 21, o Paulo está dando a receita clara, se nós não somos justificados por obras da lei, então, como ser justificado e aceito? Romanos 4, nós lemos ali 25, ressuscitou para a nossa justificação. Se o Senhor entra na morte e não sai da morte, Deus não teria êxito no propósito dele, de nos salvar. Apenas Jesus entrou na morte, mas o sair da morte foi a vitória dele e a nossa. Entendeu? Então aqui, ó, no 2,19, Paulo fala assim, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Porque eu, mediante a lei, eu morri para a lei. Acabou. A lei me matou, irmão. Por quê? A lei é ruim? Não. A lei é santa e boa. O problema é que eu sou carnal. Nós somos carnais. Romanos 7, Paulo dá claramente a experiência que ele teve, como nós temos, no sentido negativo muitas vezes. Paulo também passou, querendo vencer e vencer. Quanto mais queria, mais derrotado era. Até que um dia a luz brilhou. Aí por isso que ele escreveu Romanos 8. A lei do Espírito da vida, Cristo Jesus me liberta da lei do pecado. Né? Então ele fala assim, que porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quer dizer, olha aqui, irmão, para mim viver para Deus, eu tenho que morrer para a lei. Se eu não morrer para a lei, eu não consigo viver para Deus. Porque nós estamos crucificados com Cristo. Se com Cristo morremos, Colossenses 3 não fala, se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Não sei se os irmãos entenderam. Então nós estamos crucificados. Daí no versículo 20 ele fala assim, ó, e logo já não sou eu que vivo. Quer dizer, se eu estou crucificado, eu morri para a lei, acabou. Então agora eu não vivo mais. Logo já não sou eu que vivo mais, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Mas em mim, não, em nós, a igreja, o corpo coletivo de Cristo. Cristo vive em nós. Esse mim aqui é um mim coletivo. Cristo vive em nós. Entendeu? Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ó. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Senhor me amou e a si mesmo entregou por mim. Então o viver que eu vivo como ser humano, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo está em mim, isso é um fato. Isso aqui não é algo a ser galgado daqui uns anos. Daqui uns anos eu recebi o Senhor, daqui uns anos o Cristo vai estar vivendo em mim. Isso é para agora. Cristo vive em mim, é agora, em cada um de nós. A questão é que nós deixamos o Cristo que vive em nós de lado e vamos para os regulamentos, para a lei, para as observâncias, para as práticas da lei. E o Cristo está ali de lado, entendeu? Então nós precisamos deixar tudo que é maneira prática de servir a Deus na questão de tentar agradar a Deus por esforços humanos, né? Observando leis e regras, regulamentos, e se voltar ao Senhor, se deslanchar no Senhor. Senhor Jesus, estou aqui, ó, com toda a minha debilidade, com toda a minha fraqueza, mas estou aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso que vem essa questão de invocar o nome do Senhor, irmão. Invocar o nome do Senhor é uma maneira de nos manter unidos a Cristo. Senhor Jesus. Né? E daí ele fala assim, ó, no versículo 21 ele fala assim, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em... Quer dizer, se a justiça, se o homem se torna justo aos olhos de Deus, aceito por Deus, mediante a lei, Cristo morreu em vão. Porque o morrer de Cristo apagou as nossas transgressões. Foi entregue pelas nossas transgressões. O morrer de Cristo cancelou o nosso escrito de dívida que era prejudicial contra nós. Colossenses 2, 13 e 14 fala isso. O Senhor pagou o nosso débito. Deus cobrou nossa dívida em Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, isso quando a gente vê por esse lado aí, meu Deus. Agora, lá na época onde a igreja começou, onde Cristo primeiro andou 33 anos e meio junto, fazendo aquela transição, morreu, ressuscitou, gerou sua igreja, ali em Atos, João 20, 22, quando estavam aquelas 11 pessoas reunidas ali, aqueles 11 discípulos, ele soprou sobre eles e disse assim, recebei o Espírito
Santo. Nesse momento o Senhor gerou sua igreja, esteve após a ressurreição mais 40 dias junto com os discípulos ensinando as coisas concernentes ao reino. Mandou que eles ficassem em Jerusalém, reunidos em oração, até que do alto fosse revestido de poder, deu a incumbência para eles, começa por Jerusalém, Samaria até os confins da terra. E o que aconteceu? Eles fizeram isso? Fizeram nada, irmão. Fizeram nada. Então você vê o tamanho da dificuldade que Deus teve na época, o tamanho da dificuldade que Deus penhou até os dias atuais. Entendeu? Até os dias atuais o Senhor tem uma grande dificuldade. Se a igreja tivesse trilhado o caminho que o Senhor pré-estabeleceu, o Senhor já tinha voltado. É que a igreja caiu no mesmo pecado de Israel. No mesmo pecado de Israel. Quando Deus levantou Israel para ser uma nação representativa entre as nações como um sacerdócio real, o que aconteceu com Israel? Deus, quando tirou Israel do Egito, essa era a promessa de Deus: vou fazer de vocês uma nação de sacerdote, né, povo de peculiaridade minha. E o que aconteceu? O que era para ser uma nação restrita a uma tribo, da tribo uma família. Criou-se a classe mediadora, surgiu a linhagem sacerdotal. Mas não era a intenção original de Deus. Deus se viu obrigado, né, por causa do pecado de Israel. Agora, se você pegar Êxodo 19 com 1 Pedro 2, 8 e 9, você vai ver que a mesma promessa para Israel está para nós, a igreja. E onde é que está a igreja? Na mesma condição de Israel. Criou-se no nosso meio a classe mediadora. E o sacerdócio real, que é constituído de todos aqueles que creem, falhou também. Porque criamos, por falta de visão, um sacerdócio, alguém que nos represente diante de Deus. Ah, você vai a Deus por mim que eu vou cuidar das outras coisas. Que é isso, irmão? Isso é uma afronta a Deus. Todos nós que cremos somos parte desse sacerdócio. Somos representantes de Deus na terra. Não existe uma elite de classe entre nós. O que o Senhor Jesus falou em Mateus 23, 8? Filadélfia, irmão, não há gregos e leigos, todos somos irmãos. 23, 8, o Senhor falou: um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Diante do Senhor, é isso que nós somos. Então não existe função de apóstolo. Existe função, não posição. É diferente. E no momento que você é enviado a fazer, automaticamente você está exercendo uma função para Deus. Está exercendo uma função para Deus. Né? Amém? Então, quer ver um pouquinho aqui para frente, aqui, não sei se os irmãos entenderam. Ali, ó. Versículo 3 e o 10. 3, 10. Olha aqui o que Paulo falou. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Todos nós que procuramos se achegar a Deus por meio de obra, nós estamos debaixo de maldição. Então não podemos ter nenhuma obra. Não, irmãos, nós temos que entender uma coisa bem clara. Estar consciente e ciente disso, que não é por meio de fazer alguma coisa que eu pré-estabeleça que eu vou ser aceito por Deus. Irmão Ney. Oi. E quando a pessoa foge do foco, o apóstolo Paulo chega a chamar de doutrina de demônios. É, doutrina de demônios. Paulo fala. Como diz assim, tanto Paulo quanto o próprio Cristo, ele nunca não passava a mão, né? Ele falava, né, Senhor Jesus. E é verdade mesmo, né? Então é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Daí no versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a lei é maldita? Não, a lei é santa e boa. Voltando a frisar, é que nós somos carnais. Romanos fala: a lei é santa e boa, mas a questão é que nós, seres humanos, como ser humano caído, destituído, separado da glória de Deus, não temos condições. Porque se você observa um item e pratica, mas caiu no outro, você é culpado de toda a lei. Então não adianta, a lei não acabou, né?
E depois ele disse assim, ó, no versículo 14, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quer dizer, para que a bênção de Abraão, quer dizer, aquilo que Deus prometeu para Abraão, 430 anos antes de vir a lei. E quando vem a lei, não pode se abrogar a promessa, destruir a promessa. Deus já prometeu para Abraão, e depois de muitos anos ele deu a lei por causa da transgressão que estava demais. Então eu vou dar uma lei para segurar um pouco esse povo até que Cristo venha. Cristo veio, o fim da lei é Cristo. Agora não precisa mais da lei. Mas Deus já tinha prometido para Abraão, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em Cristo Jesus. Essa bênção chegaria em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos o quê? Pela fé? Então qual é a bênção completa do Evangelho? O Espírito prometido. Não é a casa, o carro, a mansão, o salário. Isso é um, meu Deus, o Senhor seria tão mesquinho, né, em realizar uma grande obra para resgatar o homem, para daí ficar dando essas coisinhas. Isso aí são coisinhas, irmão. Mesmo o mundo inteiro aos nossos pés não vale nada daquilo que o Senhor me deu, que é o Espírito prometido. Isso é acrescento, né, irmão? Eu acrescento, eu preciso comer, beber, viver. Comer, beber, vestir. Mas e se eu morrer de fome, ainda estou no lucro. Se eu morrer de doença, eu estou no lucro. Porque o Senhor me deu algo maior, que jamais o mundo poderia me dar. A vida eterna, a salvação por meio do Espírito. Me resgatou, eu que estava caminhando a passos largos para onde? O lago de fogo, a condenação eterna, ser banido da face de Deus. O Senhor veio e, como Zacarias fala, nos tirou como um tição do fogo. Quer dizer, o que mais de maior Deus poderia nos dar? O mundo aos nossos pés seria nada em relação a isso. Senhor Jesus. Então aqui ele fala, né? E maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, né? E o Senhor se fez maldição por nós. Então o Senhor tomou o cálice da maldição, que foi a morte por nós, para que nós tomássemos o cálice da bênção, que é a vida eterna. Deus deu para nós. E nós não precisamos pagar nada. A Bíblia é repleta de falar que tudo isso você recebe pela fé. Efésios 2:8. Efésios 2:8 é uma das maiores revelações que existe nessa questão. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Né? Graças ao Senhor. Então aqui, quer ver, irmão, os irmãos entenderam? Ó, olha aqui, ó. Vem um pouquinho na frente do capítulo 4. 4:4. Olha aqui, ó. 4:4. No Gálatas 4:4. Não é? Gálatas 4:4. Ó. Senhor Jesus, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, vindo à plenitude do tempo. Por que vindo à plenitude do tempo? Porque Deus já tinha profetizado lá quando o homem caiu no Éden, que a mulher, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, porém, veio a plenitude dos tempos, o tempo determinado. Deus enviou seu Filho nascido de mulher. De mulher que é a Maria lá, o Senhor ela achou graça aos olhos de Deus e ela teve a graça de conceber Jesus. Foi isso que Deus usou ela nessa questão, né? Nascido de mulher e nascido sob a lei. Voltando a frisar, Jesus nasceu sob o regime da lei, cumpriu toda a lei, circuncidado no 8º dia, apresentado como ordenava a lei de Moisés, o sacrifício, né? Agora olha aqui, ó, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. Então, para nos resgatar,
para nos resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. Essa é a nossa posição, irmão. Ao crermos no Senhor Jesus. Somos herdeiros. Deus nos enviou ao nosso coração o Espírito que clama, Abba, Pai. O que é Abba? Abba é uma intimidade. Pai, papai. Né? Aquela intimidade, aquela coisa mais íntima com Deus, né? Entendeu? Amém? E aqui um pouquinho, vem para frente aqui, ó. Capítulo 5. Capítulo 5. Ele fala assim, o capítulo 5 e o versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar na lei, e da graça decaístes. De Cristo vos desligastes. Quer dizer, você se desliga de Cristo. Você não tem aquele relacionamento com o Senhor no teu dia a dia de intimidade, de clamar Abba Pai, de aquela coisa íntima. Você se desliga de Cristo por causa da observação da lei. A lei passa a ser o teu Deus, entendeu? Ser a tua regra, o teu regulamento. E você cai da graça. Nesse momento você não desfruta a graça de Deus. Entendeu, irmão? Tudo por causa da lei, né? Tudo por causa da lei. Oh, Senhor Jesus. Não sei se vocês não entenderam. Amém? Amém. E no versículo, capítulo 5, no mesmo 5 ali, ó, e o versículo 1, ó, o Senhor fala assim, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não submetais de novo a jugo de escravidão, que é a lei. Jugo de escravidão, que é a lei. Colossenses 2 ele fala, como vos carrego de ordenança, como se ainda você vivesse no mundo, tal como não toque, não manuseie, não fazeis. Ele diz assim, todas essas coisas com o uso por si só se destrói. Isso não tem valor nenhum. Isso não tem valor nenhum. Porque tudo isso te tira, te aparta da simplicidade e pureza devida a Cristo. Amém? Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Então o pano de fundo aqui, ó, dessa epístola aos Gálatas, que era na época para as igrejas da Galácia, era essa observação da lei e deixava o Senhor de lado e a igreja não avançava no sentido da edificação. Ela até tinha um bom número de pessoas, mas não havia crescimento, maturidade, não havia edificação. Aquilo que Jesus falou, Mateus 16, que edificaria a sua igreja. Entendeu? Então, a necessidade do Senhor hoje, claro que Deus deseja que todo homem seja sábio e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas nos dias que nós vivemos, que antecede a volta do Senhor, a maior necessidade do Senhor, se quer, é gerar para Deus é lucro. Você tirar as pessoas que estão caminhando a passo largo, lago de fogo, por meio da fé em Cristo Jesus, trazer para a salvação. Mas a necessidade urgente de Deus hoje é edificar aqueles que já têm a salvação. Edificar a sua igreja. Porque é por meio da igreja edificada que Cristo voltará. É por meio da igreja edificada que o evangelho do reino será pregado. Eu não sei se os irmãos entendem. Então a grande necessidade de Deus é isso. E o que é edificar? Edificar nada mais é que nós crescemos e amadurecemos espiritualmente, irmão, de uma maneira bem simplória, né? Bem simplória para a gente saber. Isso é edificação. Então o pano de fundo aos Gálatas era isso. Então Paulo, ao escrever isso, teve que se identificando. Ó, eu sou apóstolo aqui e não é por homem, nem por vontade de homem alguma, é por Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Graças ao Senhor, claro, irmão, como essa carta ela era momentânea, a situação estava, ela é profética. Ela é para nós também, para os nossos dias. Porque quando nós nos olhamos, nós nos enxergamos nessa condição. Todos nós, quem não criou no nosso dia a dia alguma regra para viver? Qualquer um de nós criou, então. Só que essas coisas são muito lateiras. A gente precisa realmente conhecer um pouco a palavra do Senhor, ser iluminado, para não se ver enredado por essas coisas. Aí, 2 Coríntios 11, como Paulo fala, e se apartar das simplicidades e purezas devido a Cristo. Isso é uma astúcia que Satanás usa, né? Ele fala assim, eu receio assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados, né? E vocês se apartem da simplicidade e pureza devido a Cristo. 2 Coríntios 11, né? Então,
Senhor Jesus. Você olha para a igreja em Corinto. Qual era a condição da igreja em Corinto? Era outra condição que hoje, muitas vezes, nós vivemos dentro dessa situação. A igreja em Corinto, o foco da igreja em Corinto é a divisão. A divisão, capítulo 1, quando Paulo fala, ele já diz assim, acaso está Cristo dividido? Quer dizer, se o Senhor não está dividido, por que vocês estão divididos? Né? Então lá existia a turma do fulano, do ciclano, do Bertano, do Paulo, do Apolo, do Pedro, de Jesus. Nem por isso se abriu uma igreja petrina, Pedro, nem por isso se abriu uma igreja apolina do Apolo, ou paulina do Paulo, ou a igreja de Cristo, digamos entre aspas. Né? Porque eles foram exortados e voltaram à sobriedade, voltaram à sensatez, aqueles irmãos. E viram que não foi Paulo que morreu por eles, e nem Pedro, e quem quer que seja, né? E o grupinho que se dizia ser de Cristo teve que voltar à sobriedade de novo. E ir ter comunhão com aquele que se dizia que era de Pedro, entendeu? Porque a questão está na divisão, irmão. Está na divisão. E hoje hoje é terrível. Hoje não é mais o grupo de Paulo, mas é o grupo do fulano, do ciclano, a igreja A, a igreja B, a igreja C, e daqui não se mistura cá de cá e daqui de lá, entendeu? Há uma controvérsia, e nós não estamos aí para dividir. A igreja não pode dividir, a igreja tem que somar. É uma disputa, né? Uma disputa. Mas isso, por outro lado, também é a palavra de Deus se cumprindo da apostasia da igreja. Por exemplo, não existe apostasia das igrejas. A igreja é uma, a apostasia da igreja do Senhor. O corpo de Cristo está se apostatando da linha central de Deus, do plano de Deus, e tomando outros atalhos. Isso é apostasia, irmão. Todo o evangelho que não promova a edificação de Deus e não nos ensina a desenvolver a nossa salvação por meio de andar no Espírito, irmãos, é uma apostasia. É uma apostasia. Porque o Senhor vai voltar. E o que aconteceu? Em relação, fui salvo, recebi a vida de Deus, sim. Mas e a transformação? Aí, na sua grande e infinita misericórdia, por isso que existe a dispensação do reino, onde a maioria dos filhos de Deus serão punidos. O servo que soube e não se aprontou, muitos açoite. E o que não soube e não se aprontou e fez coisas dignas de reprovação, ainda menos açoite. Quer dizer, soubemos, então vamos ter que ser fiel a isso que nós vimos. Né? Que nem Paulo. Paulo era fiel de uma maneira errada, mas era fiel. Claro que depois houve uma reviravolta, né? Aí ele se tornou fiel, mas daí agora de acordo com a vontade de Deus, o que realmente Deus queria, né? Então a igreja em Corinto, quando Paulo escreveu, estava lá, contenda e divisão. Daí Paulo teve que dizer para eles, vocês são tudo carnais e criança. Quer dizer, receberam o Senhor, mas não avançaram, não cresceram, não saíram dessa carnalidade. Entendeu? Quando ele escreve aos hebreus, a mesma coisa está falando lá. Pelo tempo os cristãos hebreus eram a carta aos hebreus eram os cristãos hebreus. Os hebreus que tinham se convertido ao Senhor. Mas estavam lá numa situação também de não avançar. Aí Paulo falou para ele, pelo tempo decorrido da vossa fé, pelo tempo decorrido que vocês creram, vocês já deviam ser mestres, ainda há necessidade que alguém vos ensine os princípios dos oráculos de Deus. Leite vos dei de beber e não pude dar alimento sólido, porque ainda são crianças. Ele fala, alimento sólido é para os adultos. Né? Alimento sólido é um alimento mais sólido, dá mais substância, né? Não é só o leitinho. O leitinho vai indo, nós precisamos do genuíno leite da palavra, como Pedro fala, precisamos. Mas nós não podemos continuar no estágio de sempre estar tomando leite. Nós temos que comer alimento sólido também. Isso faz parte, irmão. Alimento sólido no sentido espiritual, de acordo com a palavra. A palavra de Deus não é só uma palavra de amor, mas a palavra de Deus é uma palavra de justiça. A palavra de Deus não é só Deus amou o mundo de tal maneira que amou que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isso é uma palavra de amor. Amém. O Senhor é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso advogado. Amém. É uma palavra de amor. Mas o Deus que julga, o Deus que açoita, o Deus que disciplina, é uma palavra de justiça. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, como Hebreus 9 fala. Deus julgará o seu povo. Amém? Diante do tribunal de Cristo, cada um dará conta de si mesmo. Os que serão mortos e decapitados por causa da palavra do testemunho. É uma palavra de justiça. É um alimento sólido, mas nós precisamos aprender também a comer essas coisas mais sólidas para que a nossa vida espiritual possa se deslanchar, se desenvolver. O Senhor está voltando, irmão. E diante do tribunal de Cristo, Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10 fala que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus.
Então ainda bem, porque se eu tenho que dar conta de alguém, eu tenho uma lástima. Mal a pena vou dar conta de mim. Agora, nossa responsabilidade hoje é o compartilhar mútuo. Eu preciso encorajar, mas eu também preciso ser encorajado. Entendeu? O servir a Deus é via dupla. Vai e volta. Tem dos dois lados. Mutuamente, um suprindo o outro. A igreja, no início, ela viveu muito dentro dessa esfera, né? Claro que depois o viver de uma maneira muito religiosa acaba matando essa função. Foi o que aconteceu lá, né? Os irmãos começaram bem, mas de repente vai indo uma van, não faz mais nada, tá bom, isso aqui tá bom. Mas nós fomos chamados e comissionados por Deus para cumprir o que Mateus 24:14 fala. E será pregado esse evangelho do reino, a testemunha de todas as nações, então virá o fim. E quem pregará? Senhor Jesus. Amém? Amém? Se foi as horas, amém? Se foi as horas, os irmãos quiserem compartilhar, tá aí, irmãos, que essas palavras aí possam nos encorajar, né? Amém? Jesus é o Senhor. E aquilo que eu não pude, irmãos, me expressar, falar, irmão, me perdoe, mas ó, você não pode compartilhar, então